Bom dia! Hare Krishna! Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui. Jai! Muito bom dia, ISKCON Rio. Estamos aqui, Mohini Priya Devidasi, Govinda Gopal Das, para mais uma aula do Srimad Bhagavatam. Agradecemos a presença de todos vocês e hoje vamos ler os versos 35 e 36. São os dois últimos versos do capítulo 4 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam e vamos começar o capítulo 5. Então, acompanhem, fiquem conosco. Quer dar mais algum? Bom, é isso. Primeiramente, queríamos agradecer também a oportunidade de estar aqui na ISKCON Rio. Agradecer para o Paravion pelo convite, e toda a equipe e todo o time. Muito obrigado e parabéns pelo maravilhoso serviço em glorificar a Krishna através do Bhagavatam. E vamos ouvir agora sobre devotos Bhagavatas, né, que é Vidura, Maitreya, grandes personalidades que são como Bhagavatam ambulante, que nos inspirar a praticar a consciência de Krishna tal como ela é. Então é isso, vamos antes de começar a recitar o mantra em reverências à pessoa suprema, Shri Krishna, Vasudeva, também reverenciar nossos mestres espirituais que nos trouxeram esse conhecimento atemporal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnanatimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshur Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rose. Hare Krishna, reverências. Hare Krishna. Bem-vindos. Bom, então, pessoal, o assunto de hoje que nós vamos estudar vamos ouvir um pouco sobre Vidura, que é uma grande personalidade, e sobre o sentimento, né, que ele experimenta ao ouvir que Krishna sentiu saudade, lembrou-se dele no momento da sua partida desse mundo. Então, vamos ver assim o quão especial Vidura é através de significados e versos do Srimad Bhagavatam. Bom, é isso, vou ler aqui o verso do capítulo 3, capítulo 4, verso 35, canto 3. Bom dia, Marcelo. Reverências. Jai ISKCON Rio. Reverências. Atmanam chakuru shreshta Krishnena manasekshitam Dhyayangate bhagavate Ruroda prema vila. Então, lendo tradução de palavra a palavra, repitam, por favor. Atmanam, ele mesmo. Cha, também. Kuru, Shrestha, desculpa. Também, Kuru, acho que... Cha também, Kuru Shrestha. Aqui tá... O melhor entre os escuros. O melhor entre os escuros. O melhor entre os escuros. Repeti. Krishnena. Ó Krishna. Por Krishna. Manasa. Pela mente. Ikshitam. Lembrado. Dhyanam. Pensando assim em. Gate. Tendo ido. Bhagavate. Do devoto. Ruroda. Chorou em voz alta. Prema
Prema Vivla. Prema Vivla, tomado pelo êxtase do amor. Então, tradução e significado dado por Srila Prabhupada aqui. Jai, Srila Prabhupada. Ao saber que o Senhor Krishna, enquanto abandonava este mundo, lembrou-se dele, Vidura começou a chorar em voz alta, tomado pelo êxtase do amor. Esse é o verso e agora vamos ao significado. Vidura foi tomado pelo êxtase do amor quando ficou sabendo que o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, pensara nele no último instante. Então, aqui a gente vê, pontuando um ponto importante desse significado, o primeiro dos pontos importantes que a gente vai ver, que Krishna se lembra de Vidura no momento em que Krishna está deixando este mundo. E nós vemos, dentro da consciência de Krishna, o quanto essa é uma filosofia que nos prepara para esse momento derradeiro, para o nosso momento derradeiro, em que nós estivermos deixando esse mundo. E a preparação toda é para que nós nos lembremos de Krishna nesse momento. Então, nós fazemos... Tudo que nós fazemos em vida, colocando Krishna no centro, nos prepara para que a gente possa se lembrar dele no momento da morte. E aí, é interessante ver que Krishna se lembra do seu devoto também, no seu momento de partida desse mundo. Então, é algo muito significante, porque nos mostra que, à medida em que nós nos lembramos de Krishna, o que Vidura fazia muito bem, ele também se lembra de nós. É dito que a cada passo que nós damos em direção a Krishna, ele dá 10 em nossa direção também. Então, vale a reflexão, através desse passatempo de Vidura, pensarmos o que nós estamos fazendo para nos lembrarmos de Krishna e o que nós estamos fazendo para chamar a atenção de Krishna, porque nós nos lembrarmos de Krishna é algo muito especial e é algo que nós buscamos. Agora, Krishna se lembrar do devoto puro dele, Krishna se lembrar de Vidura, é algo magnânimo mesmo, é algo a ser destacado e é algo a ser estudado, refletido por nós, como nós podemos também chamar a atenção de Krishna. E aí, Prabhupada continua no significado. Embora ele se julgasse insignificante, embora Vidura se julgasse insignificante, o Senhor lembrou-se dele por sua misericórdia sem causa. Vidura aceitou isso como uma grande graça e, deste modo, chorou. Esse chorar é a última palavra no caminho progressivo do serviço devocional. Aquele que pode chorar com amor pelo Senhor é certamente bem-sucedido na linha do serviço devocional. Então, obrigado, Mohini, pelo comentário. E confesso que eu estava rindo aqui porque eu me lembrei, assim, a gente tem um quadro aqui, nós estamos a caminho de Vrajabhumi e paramos numa estrada porque a viagem ficou muito longa e eu até tirei aqui de trás, tinha um quadro de tem uma pintura aqui que é a cara de Prabhupada, né? Então não é Prabhupada exatamente, mas enfim, é um índio que alguém pintou aqui que realmente parece Prabhupada. Depois no final posso mostrar para vocês, assim, é uma pintura bem bonita, né? Por sinal, a gente sabe que não é Prabhupada devido aos traços, porque tem um cabelinho assim diferente, mas é o rosto de Prabhupada, então a gente ficou muito feliz de tê-lo aqui conosco. E o devoto sempre vê Krishna em tudo e Prabhupada em tudo, e quando recebe assim esse presente, né, esse darshan, uau, é muito especial. Bom, voltando ao significado de Srila Prabhupada, realmente aqui esse significado e verso me fazem lembrar muito Shikshastakam. Comentando, né, dando continuidade ao comentário que a Mohini trouxe, em cima do que Prabhupada nos trouxe aqui, tem uma frase de Prabhupada que é uma frase que me conecta muito com um verso muito importante do Shikshastakam, que é onde Prabhupada diz aqui que, embora ele se julgasse insignificante, o Senhor lembrou-se dele por sua misericórdia sem causa.
Então a gente vê aqui que Vidura, ele se julga, apesar de, imagina, Krishna se lembrou dele, ou seja, isso é a perfeição máxima. Krishna se lembrou dele no momento da passagem dele aqui e desse mundo, né? E a gente vê que assim, Vidura se considerava insignificante, apesar de ser uma grande personalidade. Então a gente vê que assim, se considerar insignificante, ou a humildade, por assim dizer, é um sintoma de avanço, né? E a gente vê que humildade é um ponto assim chave para que a gente possa acessar a consciência, para que a gente possa avançar na consciência de Krishna. Isso é expressado muito bem no Shikshashika por Chaitanya Mahaprabhu, onde o devoto, onde Krishna, onde Chaitanya como um devoto, ele fala que ele não sente atração por cantar os santos nomes. No verso 2 ele fala que embora Krishna tenha aplicado todas as suas energias transcendentais no santo nome, ele não sente atração por ele, né? Mas no verso seguinte ele fala, deve-se cantar o santo nome do Senhor em um estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha na rua, e deve ser mais tolerante do que uma árvore, destituída de todo sentido de falso prestígio, estando sempre pronto para oferecer todo o respeito aos outros. Então isso reflete muito assim as qualidades de Vidura, né? Então as qualidades de Vidura refletem muito esse verso, porque de fato a gente vê que o quanto Vidura foi equânime, o quanto ele foi assim imparcial ao lidar com as diferentes personalidades. No Bhagavatam a gente vê isso como Dhritarashtra, que foi o rei cego, tanto material quanto espiritualmente falando, eles eram irmãos, mas tinham personalidades bem diferentes. Dhritarashtra, segundo Srila Prabhupada, ele tinha uma cegueira material, mas ele também era cego espiritualmente. E ele apoiou o seu filho Duryodhana, que estava tomado por ganância, por cobiça, e por isso ele queria ter um reino que não era dele por direito, enfim, o herdeiro natural do trono era Yudhishthira Maharaj, e ele de fato eles fizeram os dois juntos de tudo para acabar com a vida dos Pandavas, para tirar a vida dos Pandavas. E o que Vidura fez? Vidura protegeu os Pandavas, sim, porque eles protegiam o Dharma, né? Os Pandavas estavam realmente, eram pessoas dhármicas e consequentemente iriam estabelecer o Dharma, manter o Dharma, né? Como reis, como kshatriyas, como reis santos. E por isso Vidura, independente, né, de quem quer que eles fossem, Vidura iria protegê-los, porque Dhritarashtra queria tirar a vida deles, né, de forma injusta. Então Vidura salvou os Pandavas, protegeu os Pandavas diversas vezes. E também Vidura salvou Dhritarashtra, apesar de ele ser perverso, mas por ser irmão dele, ele tinha também grande afeição, não só por isso, porque um devoto como Vidura ele é equânime para com todos, mas ele voltou, depois que ele saiu para peregrinar, ele volta para iluminar o seu irmão Dhritarashtra, para que ele partisse desse mundo, para que ele se libertasse no momento final. Então Vidura, a gente vê assim como ele é imparcial, ele ama todos, né, tanto os amigos quanto os inimigos, né, porque Dhritarashtra apoiou que Duryodhana expulsasse Vidura do palácio, quando ele veio aconselhar Dhritarashtra para que ele não apoiasse essa luta injusta, né, que foi a batalha de Kurukshetra. E porque ele foi aconselhar positivamente, dar um conselho favorável para Dhritarashtra, ele foi expulso do palácio. E depois ele volta para o palácio para salvar Dhritarashtra. Então a gente vê assim essa imparcialidade no caráter de Vidura, é algo assim que é difícil para a gente colocar em prática, né, porque Vidura estava preocupado no seu próprio autoaperfeiçoamento. Ele não tinha espaço para ver os defeitos de Dhritarashtra, e sim as qualidades dele como uma alma espiritual, servo eterno de Krishna, porém esquecido dessa sua posição constitucional. E assim ele veio para salvar Dhritarashtra. Então isso assim, me marcou muito, me marca muito assim, no caráter de Vidura, essas qualidades santas que ele tem, que são manifestadas naturalmente numa pessoa que alcança a perfeição no caminho de Bhakti Yoga, né? Então, e no final do significado, Prabhupada pontua algo também que está muito relacionado ao Shikshastaka, que aquele que pode chorar com amor pelo Senhor é certamente bem sucedido na linha do serviço devocional. Então, o que é esse chorar pelo Senhor? A gente pode pensar, poxa, aquele que pode chorar com amor pelo Senhor é certamente bem sucedido. Eu me lembrei também agora quando Chaitanya Mahaprabhu ele entrou no templo de Jagannatha em Puri,
uma cidade onde Krishna ele é muito adorado, ele é adorado assim muito belamente, assim muito assim, digamos, é o templo que tem a cozinha maior, a maior cozinha do mundo. Jagannatha ele é servido com mais de 2.000 preparações diariamente. Então Jagannatha, né, talvez alguém aqui não conheça, mas a palavra Jagat quer dizer universo e Nata é Senhor. É uma bela forma, uma forma muito especial, muito misericordiosa de Krishna, que geralmente os devotos adoram, né? E Prabhupada trouxe essa adoração para o Ocidente, mas essa forma é adorada originalmente em Puri, que quer dizer cidade de Jagannatha. Jagannatha Puri é a cidade de Jagannatha. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu entrou nesse templo pela primeira vez, ele viu o seu Jagannatha e ele não viu outro senão o seu próprio Krishna, o próprio Shama Sundara. E por isso ele ficou tomado de êxtase, chorou e ele desmaiou de êxtase. E Sarvabhauma Bhattacharya, que era o presidente do templo, ele falou, poxa, mais um charlatão que entra aqui e começa a chorar para atrair a atenção do público inocente. Só que não, Sarvabhauma Bhattacharya, quando foi ver, ele era perito, uma pessoa muito erudita, né? Ele entendeu que realmente ele manifestou sintomas de êxtase e ele estava realmente ele desfalecido. Ele estava desfalecido, ele desmaiou porque ele estava inconsciente. E ele levou Chaitanya Mahaprabhu para casa e depois Govinda, os seus associados Chaitanya vieram em seguida e falaram, não, Chaitanya não é uma pessoa comum, ele é a suprema personalidade de Deus, enfim. Eu estou falando isso porque isso pode dar espaço, dar margem para que nós, ao cantarmos o Santo Nome, venhamos a forçar um choro. Então essa não é a ideia aqui. Esse choro é a consequência da purificação do coração. Então a gente vê que no estágio progressivo, no Shikshashka, do verso 1, que começa glorificando o Sankirtana, que é o que nós estamos fazendo aqui, ouvir sobre Krishna, glorificar Krishna, por praticar Sankirtana, toda a poeira do nosso coração acumulada vai ser extinguida, né, pela força do serviço devocional, pela força desse processo de Bhakti Yoga. E gradualmente nós vamos chegar ao estágio, que é no verso 7, onde Chaitanya Mahaprabhu fala Yogaitam Nimishina, Chakshusha Pravishaitam, Shinaitam Jagat Sarvam Govinda Virahinami, Govinda Viraha, né? Ou seja, saudades. Chaitanya Mahaprabhu fala, depois dele praticar a humildade, dele falar da humildade, ele purifica o coração. E no verso seguinte a gente vê que, né, depois de manifestar essa humildade, o que acontece? Ele já não sente mais atração por nada desse mundo, nem seguidores, nem belas mulheres, nem riqueza. Ele não quer nada desse mundo. A única coisa que ele quer é Mama Jamani Jamani Bhavata Bhakti Ahaitu. Ele só quer serviço devocional, nascimento após nascimento. É a única coisa que Chaitanya Mahaprabhu expressa ali, depois dele manifestar a humildade, dele fala da importância da humildade, ele quer apenas serviço devocional, nascimento após nascimento. Aí ele vai progredindo até que no verso 7 ele fala, sinto que o mundo inteiro está vazio, porque Govinda não está aqui, Krishna não está aqui, né? Krishna já partiu, cadê Krishna? Onde está Krishna? Então esse era o humor de Chaitanya Mahaprabhu vir para Lamba Bhava, né, que é esse sentimento de separação, foi algo que Chaitanya Mahaprabhu enfatizou muito, mas a gente vê que essa saudade de Krishna, ela vai ser manifestada naturalmente à medida que nós nos purificarmos a partir do processo que ele propagou, que é Sankirtana, né, o canto congregacional. Então ele fala, sinto que o mundo inteiro está vazio com a tua ausência. Lágrimas fluem de meus olhos como torrente de chuva. Lágrimas fluem de meus olhos como torrente de chuva devido à separação de Govinda Viraha. Então, isso Vidura manifesta aqui como um devoto puro de Krishna, e Prabhupada ressalta isso como sendo o ápice, né, a palavra última na consciência de Krishna. No serviço devocional. No serviço devocional. Agora a gente pode se perguntar, poxa, eu não choro por Krishna, então como eu posso experimentar esse sentimento de saudade por Krishna? Claro que isso é algo natural, mas não vai assim cair do céu, né? Não vai cair do céu. É necessário um esforço em praticar sinceramente esse processo, e não mecanicamente, que é muito natural nós caímos assim nessa plataforma mecânica do canto, na plataforma mecânica do serviço devocional, seja adorar a deidade, seja cantar as orações no templo, que nós recitamos diariamente, que a gente muitas vezes não sabe a tradução, está recitando só os versos e não se aprofunda no significado, portanto não canta com o coração, canta só da boca para fora. Então é muito comum o devoto se estagnar nessa fase mecânica da consciência de Krishna,
que purifica, mas purifica até um certo ponto, né? Até um certo ponto. É preciso realmente a gente entender aquilo que a gente está praticando para que a gente possa colocar o coração, não apenas os sentidos externos, mas enfim, colocar a mente também nessa prática devocional, né? Então, assim, eu acho que inspirado assim num livro que eu não li todo, mas que recém saiu em português, que é o Nome Vivo, assim, Satyananda Swami vai falar que é algo que a gente já sabe, mas é algo assim que vale a pena, é muito simples, muito simples. Como eu posso experimentar essa saudade? Aí ele vai fazendo uma reflexão de que eu estou aqui, nesse mundo material. Krishna, Bhagavan não está aqui. Claro que Krishna está em tudo como Paramatma, né? E um devoto puro vê Krishna dentro e fora de tudo. Mas Krishna não está aqui, Bhagavan, eu estou aqui, Krishna está lá no mundo espiritual, ou Krishna partiu há 5.000 anos, né? E como Vidura aqui, Krishna partiu, eu estou separado de Krishna. Então quando ele ouviu de Krishna, da boca de Maitreya, ou da boca de Uddhava, né? De Uddhava, ele ficou assim tomado desse sentimento de saudade. Mas por quê? Porque ele já esteve com Krishna. Então nós também já estivemos com Krishna. E nós podemos também estar novamente com Krishna através de Bhakti Yoga, lendo o Bhagavatam. O Bhagavatam vai nos conectar com Krishna. E sobretudo o devoto puro vai nos revelar Krishna, né? Então Bhakti ela pega por contágio. À medida que nós nos associamos com Prabhupada nos seus significados ou com os outros Vaishnavas, que estão imbuídos desse sentimento de saudade de Krishna, e são conscientes de Krishna, nós naturalmente vamos nos tornar conscientes de Krishna. Então, Satyananda Swami ele traz essa reflexão, poxa, Krishna está lá, eu estou aqui, então no mínimo eu tenho que sentir saudade. Krishna, cadê você? Né? E ter avidez mesmo por estar com Krishna, né? Em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Né? Bom, é isso. É um assunto assim bem extenso, né? Chaitanya Mahaprabhu ele enfatizou muito essa saudade, mas essa saudade ela deve ser experimentada à medida que nós vamos assim avançando em consciência de Krishna. E o processo para avançar em consciência de Krishna é praticar o serviço devocional, né? Que é o meio e é o fim em si mesmo, né? É o meio para alcançarmos Krishna e o próprio Krishna não é diferente de Krishna. Né? Vamos seguir? Seguir? Verso 36, não é você. Kalindya kiti visidha ahobir bharatarshabha prapadyata swa saritam yadra mitra suto munihi. Eu vou ler rapidamente a tradução de palavra por palavra, tá bom? Sozinho. Kalindya, as margens do Yamuna. Katibhi, alguns, Sidhe, tendo passado assim, Arobhi, dias, Bharata Vrishaba, ou melhor, da dinastia Bharata, Prapadyata, chegou sua Saritam, a água celestial do Ganges, a Yatra, onde Mitra Sutta, o filho de Mitra, Muni, sábio. Tradução. Após passar alguns dias às margens do rio Yamuna, Vidura, a alma autorrealizada, chegou às margens do Ganges, onde se encontrava o grande sábio Maitreya. E aí esse verso não possui significado e neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º capítulo, 3º canto do Srimad Bhagavatam, intitulado Vidura aproxima-se de Maitreya. E aí partimos para o capítulo 5. Então, só contextualizando um pouco, Mohini, lembrando que Vidura estava nas margens do Yamuna, na presença de Uddhava. Uddhava é como se fosse, assim, em termos de relação, é como se fosse um filho para Vidura. Vidura era um membro mais velho, né, e Uddhava tinha Vidura como um pai. E por isso ele não queria falar de Krishna para o seu, assim, né, falar de filosofia, de consciência de Krishna para uma pessoa mais velha, e ele entendeu que seria melhor, né? Uddhava humildemente aconselhou ele a ter com Maitreya. Então agora ele vai ter a associação com Maitreya às margens do Ganges. Isso mesmo, e aí celestial rio Ganges. Chegamos no capítulo 5, intitulado Conversas de Vidura com Maitreya. E o verso 1 é o seguinte: Shri Shukavacha
Dvaridyo Nadya Vrishabhakuranam Maitreyam Asinam Magada Bodham Shatopashritya Chuta Bhavasida Prapacha Saushilya Gunabhitripta. Shri Shukalvacha, Shukadeva Goswami disse: Dvari, a nascente de Gyu Nadya, o celestial rio Ganges, Rishabha, o melhor dos Kurus, Kurunam, dos Kurus, Maitreyam, a Maitreya, Asinam, sentado, Agada, Bodham, de conhecimento impenetrável, Kshota, Vidura, Upashritya, tendo chegado mais perto, Achyuta, o Senhor infalível, Bhava, caráter, Siddha, perfeito, Papracha, perguntou, Saushilya, brandura, Guna, Abhitripta, satisfeito com qualidades transcendentais. Tradução e significado são dados por Sua Divina Graça a Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami disse: Vidura, o melhor dentre a dinastia Kuru, que era perfeito no serviço devocional ao Senhor, chegou assim à nascente do celestial rio Ganges, Hardwar, onde Maitreya, o grandioso, insondável e erudito sábio do mundo, estava sentado. Vidura, que era perfeito na brandura e estava satisfeito com a transcendência, perguntou-lhe. Então, a partir de amanhã vocês vão ver exatamente o que Vidura pergunta para Maitreya, mas dando um spoiler para vocês também participarem amanhã e saberem mais, Vidura vai perguntar o que devemos fazer, como devemos viver para atingir a verdadeira felicidade. Então, esses próximos versos estão imperdíveis, ninguém vai querer deixar de ouvir a resposta de Maitreya, né? E aí agora o comentário a esse verso é o seguinte: Vidura já era perfeito devido à sua devoção pura pelo Senhor infalível. O Senhor e as entidades vivas são qualitativamente iguais por natureza, mas o Senhor é quantitativamente muito superior a qualquer entidade viva individual. Ele é sempre infalível, ao passo que as entidades vivas são propensas a cair sob a influência da energia ilusória. Então a gente vê aqui que Prabhupada ele traz esse conceito, né, de igualdade e diferenças simultâneas entre nós e Krishna, né, porque a entidade viva ela é igual ao Senhor, né, igual ao Senhor em qualidade, qualitativamente, né, nós somos eternos, plenos de consciência e bem-aventurança. E Krishna também é Satchidananda, eterno, pleno de consciência e bem-aventurança. Mas nós, entidades vivas falíveis, estamos sujeitos ao esquecimento dessa nossa natureza espiritual, da nossa relação com Krishna. Por isso nós voltamos a cair nesse mundo material, porém Krishna não se esquece da relação que nós temos com Ele e da sua própria natureza. Mesmo quando Ele vem a esse mundo, Ele vem através de sua energia interna, Atma Maya, né? Então essa energia espiritual é através dessa energia espiritual que ele se manifesta nesse mundo. Ao passo que as entidades vivas, quando vêm nesse mundo, elas aceitam um corpo material e assim elas ficam sujeitas a repetidos nascimentos e mortes, esquecidas da sua posição constitucional, né? E aí, continuando o significado aqui, Vidura já havia superado a natureza falível da entidade viva na vida condicional por ser Achyuta Bhava, ou legitimamente absorto no serviço devocional ao Senhor. Esse estágio de vida é chamado Achyuta Bhava Siddha, ou perfeição por meio do serviço devocional. Então é interessante a gente analisar aqui que Vidura ele já havia superado essa natureza falível. E ele atingiu a fase que é conhecida como Achyuta Bhava, ou aquele que está absorto em serviço devocional ao Senhor. Então isso é interessante, é muito inspirador, né? Porque a gente pode ver que nós também podemos nos tornar Achyuta Bhava. E a gente está assim no caminho, né? Passamos aqui, né, indo para o rio, passamos por um rio chamado Itamambuca.
E a gente viu que, assim, ao entrar no rio, quer dizer, antes de entrar no rio, eu não tenho assim tanto medo, também já tinha atravessado o rio, né? Mas a Mohini, assim, ela assim, é muito familiar com esse ambiente de praia, cachoeira, né? Ela fica assim um pouco, olha, peraí, né? Ela é mais cautelosa. E aí, antes de entrar, nós vimos que uma pessoa que já era quase que nativa, ali, a gente viu, ela entrou no rio e assim, já toda, sabendo aonde estava pisando, né? E a gente viu, observando ela atravessando o rio, a gente viu que o caminho que ela cruzou era mais fácil e era mais seguro. E o que a gente fez? Ao observar ela atravessando o rio, a gente foi seguindo os passos dela, né? Porque a gente sabia que o caminho que ela estava atravessando era seguro, a água ia até a cintura e, portanto, era fácil cruzar o rio. Então, assim, a gente vê que como essas pessoas cruzaram esse oceano da existência material, fica fácil para a gente, porque a gente vê que é possível. E a gente não precisa ter medo ao cruzar esse oceano. Como o Krishna fala, nesse processo não há perda nem diminuição. E um pequeno avanço vai nos garantir a forma de vida humana na vida seguinte, pelo menos, para que a gente possa dar continuidade de onde a gente parou. Então, assim, é muito inspirador ver personalidades como Vidura, né, assim, superando a sua natureza. É claro que Vidura já nasceu, não era uma pessoa comum, né, mas a gente vê, enfim, no Bhagavad tem muitas personalidades que alcançaram a perfeição, superaram seus obstáculos, seus medos, né, e se tornaram conscientes de Krishna. E como Krishna reciprocou a sua sinceridade, né, no processo. Então, assim, é muito legal, assim, muito inspirador ver assim, que isso também é possível para nós, alcançarmos essa natureza infalível, né, ou seja, uma alma que já não se esquece mais de Krishna devido à perfeição do serviço devocional. Isso mesmo, e modelando, né, quais são as características que aquela personalidade tem e que contribuem para que ela chegue até Krishna. Em qual o teor dessas qualidades? Porque, por exemplo, ontem, observando os nativos atravessando o rio, eu procurava ver exatamente a altura da pessoa. Ah, essa pessoa tem uma altura semelhante à minha e a água bateu na cintura dela. Então, eu acho que na hora em que eu atravessar, eu não vou ser engolida pela água. E assim a gente pode também observar as características dos devotos que atingiram a perfeição e pensar, poxa, qual é o grau de rendição dessa pessoa? Onde será que eu estou nesse grau de rendição também? E como a gente viu, né, a humildade de Vidura, né, e também a capacidade dele de perdoar Dhritarashtra, apesar dos seus feitos, de não julgar Dhritarashtra, e sim ir lá por compaixão, assim, libertar seu irmão, né. Então, muitas vezes a gente vê que nós, como membros de uma sociedade, né, no caso, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e mesmo dentro do ambiente familiar, a gente vê assim, que a gente não exerce essa capacidade de perdoar, né, a gente está muito aí para julgar e faz, sabe, de querer ser o juiz, tomar o lugar de Krishna. Né? Claro que se uma pessoa está numa posição administrativa, ela vai, sei lá, ter que tomar certas medidas, mas odiando o pecado e não o pecador, né? E a gente vê que essa é uma qualidade muito presente na personalidade Vidura, né? Odiar o pecado e não o pecador. Não, jamais o pecador. Assim como Jesus Cristo, assim como grandes personalidades, como Haridas Thakura e o próprio Vidura manifestou. Então, sabe, se a gente quer atrair a atenção de Krishna, a gente tem que, no mínimo, nos inspirar nessas qualidades de pessoas como Vidura, e uma qualidade assim que me atrai muito em Vidura é essa, e como Yudhishthira Maharaja, é a capacidade de perdoar Dhritarashtra, né? É a capacidade de perdoar, perdão, né? E assim, equanimidade mesmo, assim, com todas as entidades vivas. Continuando aqui o significado, então, portanto, qualquer um que esteja absorto no serviço devocional ao Senhor é uma alma liberada e tem todas as qualidades admiráveis. Nesse ponto, vale comentar que é dito que, mesmo quando alguém que está ocupado em serviço devocional comete algum erro, algum deslize, ainda assim essa pessoa é digna de perdão, ainda assim essa pessoa tem todas as oportunidades para melhorar e para superar aquele anarta, porque é dito também que quando uma pessoa tem todas as boas qualidades e não erra, mas não está ocupada em serviço devocional, essas boas qualidades em algum momento podem ser usadas contra a pessoa, né? Pode subir a cabeça da pessoa, a pessoa pode
ser iludida por essas boas qualidades, ao passo que quem está ocupado em serviço devocional, quem está praticando o processo da consciência de Krishna, mesmo que tenha algum erro, alguma falha, alguma imperfeição, através da purificação do serviço devocional, vai conseguir superar esses anartas, essas coisas que precisam ser superadas e que precisam ser transcendidas. Pela graça de Krishna, e assim, se ela não desiste do processo, e se ela não desiste do processo, segundo Krishna, ela deve ser considerada uma pessoa santa. Mas o que me chama mais atenção é que Dhritarashtra não estava no processo, e ainda assim Vidura, por isso mesmo, Vidura foi lá e resgatou o seu irmão, que nem o processo estava praticando, estava completamente iludido, e ele foi salvar uma pessoa que nem devotada a Krishna era, né? Então isso é muito legal. E aí, para fechar esse significado, o erudito sábio Maitreya estava sentado em um local solitário às margens do Ganges, em Hardwar, e Vidura, que era um devoto perfeito do Senhor e tinha todas as boas qualidades transcendentais, aproximou-se dele para lhe fazer perguntas. Então aqui a gente vê também o quanto essa atitude submissa e essa atitude de indagar submissamente aos sábios, aqueles que têm mais conhecimento do que nós, também permite com que a pessoa avance em consciência de Krishna. Mestres espirituais, devotos seniores, todos que podem nos trazer clareza e que podem nos conduzir pelo processo da consciência de Krishna. É interessante também, eu estou vendo aqui que Prabhupada diz que, portanto, qualquer um que esteja absorto no serviço devocional ao Senhor é uma alma liberada e tem todas as qualidades admiráveis. Então a gente tem que ver que, assim, as pessoas que têm todas as qualidades admiráveis são qualquer um que esteja absorto no serviço devocional. Então o Vidura estava absorto no serviço devocional, então não é qualquer um que tem todas as qualidades. Claro que essas boas qualidades, elas podem se manifestar sim no devido curso do tempo, né? Prabhupada inclusive falou da manga verde e a manga madura, né? Uma vez ele falou que todos na ISKCON eram devotos puros, mas um é manga verde, outro é manga madura. E a manga verde, no devido curso do tempo, vai se tornar manga madura. Então, ou seja, se nós continuarmos conectados à árvore do serviço do Senhor Chaitanya, nós vamos amadurecer. A árvore, né, cujo tronco principal da árvore é o Senhor Chaitanya, né, Bhakti Vriksha, nessa grande árvore do serviço devocional, né, onde tem muitos galhos, e a ISKCON é mais um ramo desses galhos, né, dessa árvore, e um galho que está realmente forte ali. Então, se nós permanecermos ali conectados, esse galho da ISKCON, né, que é um grande guarda-chuva para essa era de Kali, né, da era das desavenças, se nós permanecemos ali nos nutrindo espiritualmente na associação dos devotos, praticando apropriadamente os 9 processos de Bhakti na associação dos devotos, assim como Vidura, mesmo sendo essa grande personalidade, ele não deixa a associação dos devotos. Então, uma pessoa que é inteligente, ela jamais vai deixar uma associação dos devotos. Isso me fez lembrar agora, Srila Prabhupada, quando ele comenta no seu significado, onde ele diz que aquele devoto que pensa, a pessoa que pensa que é possível praticar serviço devocional sem associação de devotos, essa pessoa está iludida, ela está alucinada. Ele fala que isso é uma alucinação. Então, assim, não dá para praticarmos serviço devocional sem associação de devotos. Então, assim, eu estou falando isso, assim, para mim mesmo, tá? Tudo que eu estou falando aqui é para mim mesmo. Então, assim, vale realmente a gente lembrar esse ponto de o quanto é importante a associação com os devotos. A gente pode pensar, mas esse local é incrível, né? E aquele local não é tão incrível quanto esse local. Mas se esse local tem devotos, esse local é superior. Esse local se torna um local sagrado, um local de peregrinação. Então, assim, os devotos, por mais que eles não sejam perfeitos ainda, mas eles estão no caminho da perfeição, né? Eles são manga verdes, e porque eles estão conectados à árvore do serviço devocional, eles vão amadurecer no devido curso do tempo. Então é importante a gente apreciar essa oportunidade que a gente tem de se associar com os devotos da ISKCON. Assim, os devotos estão praticando o serviço devocional, né? Qualquer devoto, né? Em qualquer linha que seja, né? Mas o ponto é que essas pessoas vão se aperfeiçoar no devido curso do tempo. E vale lembrar também um verso que Krishna fala, que dentre muitos e milhares de pessoas, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição.
e dentre aqueles que alcançaram a perfeição é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Então os devotos estão entre esses muitos e milhares, são esse né, que se encontra dentre muitos e milhares de pessoas. Então, assim, é muito raro uma pessoa que começou o processo, que está se esforçando, que mesmo que devido aos anartas ela não consiga praticar 100% ou perfeitamente ainda, mas elas são muito raras, as pessoas que se dedicam a alcançar a perfeição através de Bhakti Yoga, ou seja, qual for o processo, mas enfim, especial em Bhakti Yoga, que são pessoas que estão ali trilhando o caminho de serviço devocional, que vão naturalmente fazer dessas pessoas as pessoas mais queridas por Krishna, né? Muito queridas por ele, porque Krishna fala Yoginama Pisarvesham Madgatena Antaratmana Shradavam Bhajatema Samyukta Tamamataha. Ou seja, na opinião de Krishna, aquele devoto que sempre se refugia nele, né, com muita fé, né, e pensa nele dentro de si mesmo, ele é o mais intimamente unido a ele em yoga. Então, yoga é isso, né? Aquela pessoa que está mais intimamente unido a ele. Não é aquela pessoa que está praticando posturas, não, é aquela pessoa cuja postura é o serviço devocional. Não a postura física, né, de ficar sendo, não, a postura dele é o serviço devocional. Então, assim, é importante apreciarmos muito a associação com os devotos, mesmo que eles não sejam perfeitos. Nós não somos perfeitos, né? Então, uma pessoa como Vidura, ele estava preocupado em fazer essa autoanálise e corrigir os seus próprios defeitos, não o defeito dos outros. Por isso, ele via qualidades em Dhritarashtra e ele foi resgatar seu irmão mais velho, né, mesmo ele não sendo assim perfeito. Bom, você tem mais algum comentário? Não, é isso. Agora vamos ver aqui as dúvidas. Tem uma dúvida que chegou para nós. Antes disso, quero dar um bom dia aqui para o pessoal que comentou. Bom dia, Sundarangi, reverências. Jai Rubens. Rubens mandou aqui a dúvida que a gente já vai ler. Jai Sérgio, Padre Sérgio. Sanatana Dharma, aqui, Jai, Sai Jal Nagal, Hare Krishna, reverências, Itiri Singh, Hare Krishna. Então, Marcelo, Jai Marcelo, Hare Krishna, também deixou uma dúvida, vamos ler a do Rubens e em seguida a do Marcelo. Rubens pergunta assim: existe diferença no absoluto ou se percebe um nível maior ou menor? Govinda, entende essa pergunta? Ou talvez o Rubens possa explicar aqui pra gente, nível maior ou menor do que exatamente? Eu vou comentar, assim, com base no que eu entendi da pergunta, tá? Mas faltar algo, por favor, comente, Rubens. Sobre essa frase, diferença no absoluto, as escrituras, o próprio Bhagavatam fala que o absoluto ele pode ser percebido sobre 3 ângulos. Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahman é o aspecto impessoal do absoluto, Paramatma é o aspecto de Deus localizado no coração, e Bhagavan é o aspecto completo do absoluto, de onde os outros emanam. Então, Paramatma Deus, como se fosse Bhagavan, é a porção plenária de Bhagavan, situada dentro de tudo, dentro de todos, e Brahman é a luz que emana do corpo de Bhagavan. Então, assim, resumidamente falando, sim, existe diferença e existem diferentes níveis de realização do absoluto, sim, consequentemente, daquele que o percebe. Bom, se precisar de algum complemento, por favor, nos avise, Rubens. E Marcelo perguntou o seguinte, muito boa a pergunta dele, inclusive, muito obrigada. O dia de nossa rendição completa já está escrito na linha de nosso destino? Uma boa pergunta. Quer comentar? Quanto melhor a pergunta, mais a gente pensa para responder, né? Tô brincando, todas as perguntas são boas, mas realmente causa uma reflexão. O dia de nossa rendição completa já está escrita na linha de nosso destino. Bom, eu comecei a refletir, pensar em algumas coisas aqui, eu vou trazer para a gente colocar na roda e fazer uma resposta complementada, assim, compartilhada, construtiva, né? Bom, não sei exatamente se está escrito na linha do nosso destino, né? Porque talvez esse termo abra margem para várias interpretações, não sei se a gente diria exatamente do nosso destino,
mas Krishna sabe de tudo. Krishna é onipresente, é onisciente. Então, como tal, ele sabe quando vai ser esse momento. Porém, né, existem aí muitas coisas que influenciam. A lei do karma, por exemplo, ação e reação. Então, à medida em que nós vivemos e agimos, se essas ações não são feitas em consciência de Krishna, se essas ações não colocam Krishna no centro, se nós agimos de forma a nos agradar apenas, a buscar o nosso prazer, a buscarmos controlar, essas todas são ações que geram karma, que geram reações. E essas todas são ações que, de alguma forma, vão fazendo com que a gente se enrede, se amarre cada vez mais a esse mundo material. Nosso livre-arbítrio está aí muito colocado nessa jogada da nossa rendição, porque, de alguma forma, nós podemos ter acesso ao processo, mas, de alguma forma, nós temos a nossa parcela de escolha. Nós conseguimos escolher se a gente vai se render ou não nos render. À medida em que a gente vai se dedicando mais ou menos ao processo, à medida em que a gente vai colocando a consciência de Krishna em prática nas nossas vidas. Então, eu diria que para Krishna, ele sabe quando vai ser o momento da nossa rendição, e no nosso caso nós precisamos estar atentos, vigilantes, buscando tudo isso que a gente comentou aqui, de caminhos, a companhia dos devotos, o canto de uma boa japa, para que a gente vá purificando o nosso coração e buscar colocar a consciência de Krishna em prática nas nossas vidas, pensando em Krishna e agindo por e para Krishna o tempo todo. O que eu diria assim, que no nosso... se você, eu não sei o que você entende por linha do destino, né? Mas, sei lá, se uma pessoa faz um mapa astrológico dela, ela já tem ali, a gente pode identificar algumas coisas favoráveis, né, para a prática da consciência de Krishna, mas vão existir coisas desfavoráveis. Mas, assim, para assim, fechar, eu acho que essa pergunta, eu acho que Krishna fala no final da Bhagavad Gita que abandone todas as variedades de religião materialmente motivada, ou seja, abandone todos os dharmas e renda-se unicamente a mim. Ou seja, à medida que a gente se rende a Krishna, Krishna vai tirar todos os obstáculos do nosso caminho. Né? Então, mas isso vai estar proporcional ao nosso grau de rendição, e proporcional ao nosso grau de rendição, Krishna vai se revelar. Eu acho que tem uma armadilha aí nessa sua pergunta, né? Que já está escrita, né? Assim, Prabhupada, por exemplo, já estava escrito, né, que Prabhupada estabeleceria a ISKCON no mundo, 108 templos, mas a gente vê que Prabhupada nunca deixou de se esforçar, né? Foi uma coisa gradual na vida de Prabhupada, mesmo ele sendo Nityasiddha, ele passou por muitos obstáculos, ele não deixou de se esforçar, sabe? Ele mesmo tentou desistir, mas ele, né, não desistiu quando ele estava no Ocidente, né? Então, ou seja, é imprescindível que a gente não deixe de nos esforçarmos, né, mesmo que a gente tenha obstáculos, e Krishna vai nos ajudar, né, enfim, mas eu acho que vai, como a Mohini falou, né, a gente tem que ver que nós temos o livre-arbítrio, e aí isso nos dá o direito de escolher, né, ou ser consciente de Krishna, ou se esquecer de Krishna, né. E aí a ISKCON Rio comentou aqui, a consciência de Krishna transcende as leis do karma e muda nosso destino. De fato, até porque o serviço devocional, o serviço que é feito colocando Krishna no centro, que é feito pensando em Krishna, é um serviço devocional, é uma atividade que não produz reações kármicas, né? É uma atividade a karma. Então, a partir da prática do serviço devocional, é que nós vamos conseguindo mudar esse nosso destino e cada vez mais estarmos próximos de Krishna e cada vez mais exercitarmos essa nossa rendição até o momento em que realmente possamos ter com Krishna. Eu me lembrei também que no Néctar da Instrução, o Prabhupada fala que quando a pessoa começa o serviço devocional, ela é praticamente que arrastada para o sucesso final. Então, a pessoa que começou o serviço devocional, ela vai ser praticamente, né, como o Krishna fala, uma pessoa que começa, um pequeno avanço já garante, né, a vida humana
na vida seguinte para que ela possa continuar da onde ela começou. Só que eu acho, assim, humildemente falando, que uns já começaram há mais tempo e outros estão começando há menos tempo. Então, por isso, uns estão mais na frente e outros estão mais atrás. Então, segundo essa conclusão de Prabhupada, que é uma pessoa que inicia, ela é praticamente arrastada ao sucesso final. Então, a diferença entre nós e pessoas que já estão lá na frente é que elas já começaram há mais tempo, vidas atrás. E talvez nós estejamos começando agora nessa vida. Então, por isso que a gente encontra diferentes graus de rendição, né, na vida de diferentes personalidades, talvez. E vale lembrar também que nenhum esforço é perdido dentro do processo da consciência de Krishna. A entidade viva continua de onde ela parou numa próxima vida. Então, é importante, isso nos dá ainda mais entusiasmo e deve nos dar ainda mais entusiasmo para praticarmos. E o nosso destino ele vai ser muito traçado pelo nosso presente. Então, realmente, o devoto ele se foca muito no presente, não no destino, realmente, porque o destino final, em última instância, vai depender da misericórdia de Krishna, sim, né? Krishna fala para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, Dadami Buddhi Yogantam. Então, Buddhi Yoga é dada por Krishna no coração. Então, é um conhecimento revelado. Revelado por quem? Por Krishna. Então, em última instância, sempre a gente vai estar dependendo da misericórdia de Krishna. Mas isso vem a misericórdia de Krishna vem a partir do nosso esforço em praticar serviço devocional. A nossa sinceridade, né? E aí, Lila Das fez um comentário muito interessante aqui sobre esse assunto. Jai Lila Das, Prabhu, Hare Krishna, reverências. É como a diferença do escritor de um livro e o leitor. Deus é o escritor que conhece o destino de cada personagem. Nós somos o leitor que está situado no tempo, lendo capítulo por capítulo. Deus conhece todo o livro, um eterno presente. Jai, Haribo, muito bem. Gratidão pelo comentário, acho que explicou e ilustrou Poético. muito bem, e ainda de uma forma bem poética. Muito obrigada, Lila Das reverências. Bom, então, é isso, né? Acho que é isso, né? Já comentamos todos? Sundarangi, por onde vocês andam, querido casal? Nós estivemos em São Paulo, no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, por alguns dias. Govinda foi fazer um curso. E agora nós estamos voltando, estamos aqui em Mangaratiba, paramos no meio do caminho para poder seguir viagem. E já, daqui a pouco, vamos seguir para Vrajabhumi. Era quase 10 horas da noite, era 8 horas da noite, a previsão de chegada era meia-noite, em Vrajabhumi, 11h30, aí, para não correr risco de vida, a gente parou no meio do caminho e já estamos retornando após a aula mesmo. A gente só parou para dar aula aqui de manhã, senão a gente já teria partido, né? Isso aí. E também por causa da aula, como a gente tinha esse compromisso, se a gente chegasse muito tarde em Vraj, a gente ia ficar acabado para poder assumir esse compromisso de estar aqui com vocês hoje. Então, assim, para fechar, eu queria ler antes de fechar, acho que tem alguns minutos, tem só um texto aqui desse livro maravilhoso, assim, que eu não li ainda, mas aconselho eu fazer uma propaganda aqui, né? Porque, enfim, cantar os santos nomes é o que há de mais, é o processo mais importante, é o que é de mais enfatizado pelos nossos mestres espirituais, e tem muitos livros, né, que os devotos fizeram sobre o cantar de santos nomes. Esse é um deles, né, que é de Satyanandana Swami, que é o cantar o nome vivo. Então eu vou ler um resumo aqui de Vipralamba, que é esse sentimento de separação que é trazido para a gente aqui através do Bhagavatam, da leitura de hoje, tá bom? Um resumo de Vipralamba que Maharaj faz no seu livro, tá bom? Ok? Então vamos lá. Shri Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou que cantar em Vipralamba é a verdadeira perfeição de nosso canto. Já lemos a citação do Adi Purana, em que se demonstra como Krishna é comprado por um devoto que canta e dança com essa postura, né? Com essa postura de saudade no coração. Não é uma coisa externa, é interna, né? Esses sentimentos não podem ser ensinados por uma técnica específica. Eles surgem naturalmente no coração purificado. No entanto, seguindo os passos dos acharyas anteriores e lendo suas canções e orações, a devoção dele pode passar para nós. Então o Maharaj fala sobre isso no livro, né? Desse contágio que a gente obtém por nos associarmos com os devotos. Devotos puros, como Bhaktivinoda, Narottama Das Thakur, Prabhupada, e esses escritos estão aí disponíveis para todos nós, né?
Suas orações são manifestações de seus sentimentos mais íntimos, e ao se conectar com sua postura de adoração, nosso coração também pode experimentar sentimentos devocionais profundos. Fazer Kirtana é uma forma poderosa de ajudá-lo a entrar em sentimentos devocionais. Srila Prabhupada nos incentivou a cantar em voz alta, mesmo quando estamos sozinhos. O que acontece, principalmente quando estamos sozinhos, né? Porque às vezes na presença de outros devotos é difícil cantar alto, né? Sobretudo a japa. O que acontece quando cantamos em voz alta? Quebramos uma certa barreira em nosso coração, abandonamos nossas reservas e realmente ouvimos a vibração do som. Nosso coração e nossa mente precisam nos ouvir. Nosso coração e nossa mente precisam nos ouvir. Cantar em voz alta, né? Se cantarmos baixinho, podemos nos perder em nossos pensamentos. Nossos pensamentos podem falar mais alto do que o nosso canto. É descrito que quando Sri Chaitanya Mahaprabhu cantou, ele o fez tão alto que todo o universo ficou imerso no som. Qualquer pessoa que perceba que o mundo material não é nosso lar pode sentir saudade de Krishna, e ver que nossa necessidade mais profunda é a necessidade de Govinda. Este é o segredo de Kirtana, do Kirtana Gaudiya, clamar por Govinda. Então, Kirtana Gaudiya é o Kirtana na linha de Chaitanya, né? Gaudiya Sampradaya, Gaudiya Vaishnava. Govinda Virahena Me, e orar para que o Senhor gentilmente ouça e desperte Bhakti dentro de nós. Isso moldará todos os aspectos do nosso canto. Ou seja, orar para que o Senhor gentilmente ouça e desperte Bhakti dentro de nós. E para que nós não fiquemos acostumados com esse mundo, para que nós não vejamos esse mundo material como nosso lar, que é algo bem importante que foi dito aqui também. Ou seja, não ficar confortável nesse mundo material. Então, por isso que às vezes é importante experimentarmos alguns tipos de desconforto, né? Para que possamos entender que aqui não é o lar da alma, né? Que é um lugar que é temporário, é cheio de misérias e não possui consciência. E a alma é justamente o oposto disso, né? Então, ele fala aqui sobre resolução interna. Eu quero apenas você, né? Ou seja, eu quero apenas Krishna. Essa é a resolução interna sobre esse texto aqui que ele traz. E aí, para fecharmos o nosso momento de hoje, Jai Sanatana Dharma falou assim: Krishna e Balarama os protejam na subida transcendental. Sanatana Dharma, protejam eu queria a saber vocês quem era também. Sérgio Pacheco, eu não sabia quem era. E o Fernando falou assim: onde que fica esse lugar, Vrajabhumi? Vrajabhumi é um projeto rural da ISKCON que fica na cidade de Teresópolis, pertinho do Rio de Janeiro, onde tem muitos retiros, onde tem muitos momentos de associação entre os devotos. Inclusive, esse mês estamos com 2 retiros bem especiais. Um deles é a imersão no Chaitanya Charitamrita, que vai acontecer dos dias 22 a 24 de março, tá chegando. E é um momento para estudar essa escritura Chaitanya Charitamrita através de uma metodologia prática e fácil de entender, uma metodologia de estudo sistemático. E também temos o nosso retiro de Páscoa. No retiro de Páscoa, que vai ser do dia 28 ao 31 de março, vai ser um momento também de estudo das escrituras, de estudo filosófico, mas também para relaxar, para aproveitar o local. Vão ter também práticas de yoga, de reiki. Então vocês estão todos convidados. Quem tiver interesse é só entrar em contato com Govinda ou comigo. As condições estão muito facilitadas para ninguém ficar de fora mesmo, viu? Isso mesmo. Então é isso aí, pessoal. Aproveita essa oportunidade no mês de março. Março? Isso, março. Mês de março agora, né? Para que a gente possa estar juntos lá, glorificando Krishna nesse grande Sankirtana. Então, por favor, quem tiver interesse em ter contato conosco, vai ser bem especial esse mês agora com esses 2 retiros. E a Sundaram já falou, vou estar conosco, com vocês em breve. E de fato ela vai estar lá no retiro do Chaitanya Charitamrita. E é isso, pessoal. Um grande abraço, reverência a todos, todas as glórias de Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada, que Krishna abençoe a todos, Marcos e todos vocês. Haribol.